Classificado, assim como Santos e Atlético Mineiro. Vamos falar muito desses resultados, da eliminação do Flamengo lá na Argentina. Antes, vamos dar um pulinho lá em São Paulo, porque o Gudrian Neufert está acompanhando o Palmeiras, que venceu essa noite o Internacional pela Copa do Brasil. É com você, Gudrian. Boa noite, Ilan e amigos do Central Fox. Com um gol contra, o Palmeiras faz a lição de casa, vence o Internacional por 1-0 e agora joga pelo empate no jogo de volta pela Copa do Brasil. Ilan? Ok, Gudrian Neufert, que vai trazer as informações daqui a pouco, outras informações ao vivo lá direto da vitória do Palmeiras sobre o Inter pela Copa do Brasil. Você acompanhou agora há pouco também. O Grêmio venceu o Fluminense 3-1, jogo de ida pela Copa do Brasil. A volta vai ser no Maracanã e o tricolor carioca vai ter que tirar essa vantagem do Grêmio, vencer, por exemplo, por 2-0 para conquistar a classificação. Mas vamos dar uma olhadinha como é que foi essa derrota que tirou o Flamengo da Libertadores. Vamos ver os lances aí. Primeiro tempo, 10 minutos, cobrança de falta de Bota com muito perigo. Esse aí já é o gol do Flamengo, é o gol do Rodinei, o primeiro gol da partida que colocava o Flamengo numa situação muito confortável, né, Rodrigo Bueno? Exatamente, grande fase do Rodinei, como lateral mesmo agora, abriu o placar mostrando a estrela dele nessa reta final. No final das contas não ia adiantar muita coisa. Aí os donos da casa deixaram tudo igual. Barrios ganhou do Matheus Sávio pela esquerda e cruzou para o zagueiro, que apareceu livre na área, nas costas do Rafael Vaz e do Trauco, e colocou no cantinho do Alex Muralha. Isso já no segundo tempo, né? Olha o Beluschi agora virando para o São Lourenço, camisa 16 do time argentino, domina no peito, na área. Olha aí, ó, e após o bate-rebate, chutou cruzado de pé esquerdo. Muralha caiu na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Aí nos acréscimos, últimos segundos, praticamente o último lance da partida, o Muralha tinha feito uma defesaça 1 minuto antes, quer dizer, o São Lourenço já poderia ter virado um pouquinho antes, mas realmente requintes de crueldade nessa eliminação do Flamengo. É isso aí, portanto, deu São Lourenço 2-1 para cima do Flamengo, o Flamengo está eliminado e o Atlético Paranaense se classificou. Já vou ter mais uma conversa aqui com o Rodrigo Bueno sobre essa eliminação. Vamos ver como é que foi a classificação do Furacão e que classificação heróica, hein? Gol do Universidade Católica, Santiago Silva recebeu na entrada da área e chutou no canto do Everton para abrir o placar, 1-0. Veja aí o gol da Católica, o Furacão precisava da vitória. Jogando na casa do adversário, diga, Rodrigo. Os dois times precisavam, a Católica também, por isso que o jogo foi também muito interessante. Aí já segundo tempo, 30 minutos, o Carlos Alberto saiu de 3 e cruzou para o Eduardo da Silva deixar tudo igual, 1-1. O resultado ainda não servia para o Atlético, mas já apontava para a reação do Furacão. O Furacão passou pelo Capiatá fora, venceu o São Lourenço fora, está melhor fora de casa do que em casa. Diferentemente do que acontecia no ano passado, quando vencia quase todo mundo na arena e perdia fora. Olha aí a virada do Atlético Paranaense, virada heróica. Douglas Coutinho recebeu do Nicão, saiu da marcação e virou para o Furacão, 2-1. Você vê contra-ataque, né? A Católica estava em cima, precisando da vitória. E olha o campo inteiro que o Douglas Coutinho encontrou para fazer o gol da virada. Veja novamente o gol da virada do Furacão. Correu bastante ele ali, né? E esse gol pressionou demais o Flamengo, né? O Flamengo certamente recebeu a notícia da virada do Furacão, ficou numa situação difícil. Agora o Neuer pegou da entrada da área e deixou tudo igual. É assim mesmo que fala o nome dele? Neuer fez o gol de empate da Católica, tirava novamente das oitavas o Atlético Paranaense, 2-2. Isso aí não servia para o Furacão, mas ajudava o Flamengo, que estava pressionado pelo São Lourenço lá no outro jogo. Bola na forquilha, sem chance de defesa. Mas aí o Jonathan tocou para o Carlos Alberto chutar com categoria e fazer o gol da vitória. Que vitória do Atlético Paranaense com o gol do veterano Carlos Alberto, decisivo na hora H. É isso, o Furacão está dentro e essa altura o Flamengo ainda estava empatando com o São Lourenço. Os dois brasileiros estariam entrando, né, Rodrigo, essa altura aí, com esses resultados. Exatamente. Carlos Alberto desfalcou em alguns momentos importantes o Furacão. Aliás, o Furacão sofreu muito com lesões, né? Pablo sofreu lesão, Jonathan sofreu lesão, Carlos Alberto prejudicou muito o trabalho do Autuori. E na reta final, a experiência acabou
contribuindo para essa classificação do Furacão. O Carlos Alberto foi decisivo, destaque no jogo. A gente está agora revendo os gols do jogo do Flamengo, eliminação do Flamengo contra o São Lourenço. Foi surpresa isso aí, Rodrigo? Olha, eu fiz um comentário após a vitória do Flamengo sobre a Católica, que havia um risco razoável de eliminação do Flamengo na última rodada, na Argentina. E de fato eram resultados possíveis. A derrota do Flamengo para o São Lourenço, fora de casa, e a vitória do Furacão. Essa combinação, que não era nada maluca, não era impossível, acabou acontecendo para a tristeza do Flamengo. Só que tomar um gol da virada nos segundos finais, realmente requinte de crueldade. O flamenguista certamente está com a cabeça muito inchada, tentando absorver agora essa pancada. Pois é, e a pressão vai ficar muito grande agora em cima do técnico Zé Ricardo, que, claro, vai levar boa parte da pressão depois dessa eliminação. Uma semana apenas depois, 10 dias depois do Flamengo ter sido campeão carioca. Fica uma situação difícil para ele, Rodrigo? Olha, ele nunca foi um técnico super elogiado, protegido, né? E fez um bom trabalho. Já no ano passado, muita gente acha que o Flamengo poderia ter sido campeão brasileiro. Eu acho que ele fez um bom trabalho e era difícil tirar o título do Palmeiras. Nesse ano ganhou o estadual, perdeu poucas partidas, só que perdeu as partidas mais importantes. São 3 visitas do Flamengo, 3 jogos fora de casa, 3 derrotas. Você pode até falar que o Flamengo jogou bem, e é verdade, especialmente contra o Furacão e contra a Católica. Mas 3 derrotas no Grupo da Morte acabaram custando essa eliminação. Se bem que o Flamengo vai jogar a Copa Sul-Americana. Como o terceiro colocado na chave, ele é transferido para a Copa Sul-Americana. Só que vai explicar isso para a diretoria do Flamengo e para a torcida do Flamengo. Todo mundo ansioso por um título da Libertadores, que o Flamengo não ganha desde 81. É impressionante como o Flamengo tem sido eliminado da Libertadores quase sempre de forma precoce e de forma traumática, né? Derrotas assim absurdas, quando todo mundo já contava com a eliminação. Lembra do América, aqueles gols do Cabanhas, Flamengo ser eliminado em fase de grupos, gol Emelec nos segundos finais, Leonardo Moura recebendo a notícia aqui no Fox Sports. E de fato agora, talvez essa mais doída pelo investimento que foi feito, pela expectativa que foi gerada em torno desse time. Realmente algo muito dolorido para o torcedor rubro-negro. Olha, daqui a pouco tem as entrevistas depois dessa eliminação do Flamengo. Vamos ouvir as explicações do Zé Ricardo. O Flamengo perdeu nos acréscimos para o São Lourenço, está fora da Libertadores. Vamos ouvir também daqui a pouco o Paulo Autuori, depois da classificação mais do que heróica, épica, histórica do Furacão, fora de casa contra a Universidade Católica, também nos minutos finais. E teve vitória da Chapecoense essa noite também. A Chape passou pelo Lanús e encaminhou a sua classificação, não é isso, Rodrigo? Exatamente, porque agora vai jogar contra o time mais fraco da chave, venezuelano, Zulia, em casa, e depende só de uma vitória. E isso aumenta